Olá, gente querida, bem-vindo ao nosso curso Novo Testamento 2. Nele a gente vai abordar as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro do Apocalipse. É um conteúdo bastante extenso, você deve concordar, e vai exigir muito da gente nesse mês de aulas. Espero que vocês estejam bastante animados para isso. Nosso primeiro foco é nas cartas paulinas. E a gente quer ter alguns procedimentos nesse estudo. Primeiro, reconhecer o conjunto literário das cartas de Paulo. A, as cartas de Paulo no Novo Testamento compõem uma coleção de 13 obras, e alguns sugerem 14, incluindo a carta aos Hebreus. Nós vamos assumir que a carta aos Hebreus não é de autoria de Paulo. Nós também queremos identificar aí o gênero e a forma literária de uma carta no mundo antigo. Se Paulo escreveu cartas, é porque as cartas eram instrumentos comuns de comunicação entre pessoas e pessoas, pessoas e comunidades, comunidades e pessoas. E elas já tinham um padrão pré-estabelecido. Em que medida Paulo segue esse padrão? Em que medida Paulo diverge e inova em relação a esse padrão? E por isso nós queremos entender por que Paulo escreveu cartas, uma vez que ele poderia se deslocar até as comunidades. Certamente, o fato de escrever cartas tem a ver com essa impossibilidade de deslocamento. De fato, Paulo foi o mais fecundo, a gente pode dizer assim, e o mais prolífico escritor do Novo Testamento. As suas cartas, elas foram elas se espalharam por várias partes do que a gente chama de primeiro cristianismo, o cristianismo original. E isso tem a ver com as comunidades fundadas por Paulo nesse período. É claro que Paulo tem uma contribuição a dar, tanto no uso das cartas, para formar uma rede de igrejas apoiadoras e de comunicadoras da evangelização paulina e também do seu pensamento, e também a criatividade de Paulo, quando ele buscou soluções inovadoras para os problemas que essas igrejas enfrentavam, e o meio para encaminhar essas soluções foram, de fato, a correspondência epistolar. E essa correspondência, ela teve que se adaptar, o Paulo fez com que ela se adaptasse a essas necessidades que precisavam ser resolvidas. Portanto, Paulo não só usou da forma da correspondência epistolar da época, como também ele adaptou às suas próprias necessidades. Mas por que Paulo escrevia cartas? Um primeiro motivo é para manter o contato com as igrejas e as suas lideranças. Fazia parte da estratégia de Paulo chegar até uma localidade, organizar aquela comunidade, uma comunidade cristã ali, indicar algumas lideranças, ou a própria comunidade indicava essas lideranças, e por sua vez Paulo manteria o contato, a presença, ou a frequência a presença da sua personalidade junto a essas igrejas através do contato com essas lideranças. Então as cartas eram escritas para as lideranças. Claro que essas lideranças, por sua vez, partilhavam essas cartas com as suas comunidades, porque ainda que no remetente da carta o destinatário fosse uma liderança, bispo, presbítero, diáconos, enfim, a, a, a finalidade das cartas, quer dizer, o conteúdo delas tinha a ver com a vida inteira da comunidade. Isso porque a assistência de Paulo via presença física era muito pouca. Ele se sentia chamado a ir de lugar em lugar, anunciando a Cristo, reunindo um povo, reunindo uma comunidade para a volta de Cristo. Então ele não tinha tempo de ficar parado em um só lugar. Com isso, ele precisava deixar lideranças, mas com isso também ele deixava as comunidades, de certa forma, enfraquecidas e disponíveis a qualquer outra presença ou penetração ou influência não paulina.
Daí ele precisar também confirmar o seu evangelho. Como é que a gente chama isso de confirmar o evangelho? Ele precisava fortalecer o seu evangelho, de modo que as suas comunidades não fossem tão influenciáveis ou permeáveis a elementos, a influências, a ensinos, a ideias que não eram exatamente compartilhadas também pelo apóstolo Paulo. Então, a gente pode enumerar as cartas de Paulo, distribuindo-as em dois agrupamentos. O primeiro seriam cartas escritas a comunidades e o segundo, cartas escritas a indivíduos. Repare no nosso slide que as comunidades também não são todas aquelas às quais Paulo dirigiu algum tipo de evangelização. Provavelmente muitas dessas ficaram de fora da correspondência de Paulo, ou sequer tiveram correspondência de Paulo. E outras a quem Paulo sequer veio a conhecer e evangelizar diretamente, ele escreveu cartas. Então, nós temos a carta aos Romanos, duas cartas escritas aos Coríntios, e se imagina, se aceita que esse número foi muito maior, algo de especial, específico na correspondência de Paulo com a igreja de Corinto. Imagina-se que entre essas primeira e segunda carta, e nelas estão incluídas outras cartas ou bilhetes, ou pequenos recados de Paulo à comunidade. A carta aos Gálatas, que não é só uma igreja de um local, mas uma região da Galácia, do norte ou do sul. A carta aos Efésios, que de novo é uma igreja, uma carta à cidade de Éfeso, mas a região periférica também à cidade de Éfeso. A carta à igreja de Filipos, essa sim uma carta específica, uma comunidade. A carta à igreja de Colossos, uma igreja que Paulo não evangelizou, não conheceu, e remete uma carta. As duas cartas à igreja de Tessalônica, a primeira igreja formada por Paulo na região da Macedônia. E temos as cartas individuais, duas cartas escritas a Timóteo, seu mais próximo colaborador, outra carta escrita a Tito, outro colaborador, só que um pouco mais distante, e uma carta escrita ao líder de uma comunidade da igreja de Colossos, que é o Filemon. Então, nós podemos distribuir as cartas dessa forma. A gente também pode distribuir as cartas de Paulo como a partir do tamanho dessas cartas, e isso é uma distinção bastante comum. A gente teria, então, as primeiras cartas, as duas cartas aos Tessalonicenses, depois as chamadas grandes cartas. Por que grandes? Porque nelas a gente tem uma espécie de, não só de tamanho da carta, são cartas realmente grandes para o que seria uma carta na época. Então aí a gente diz que Paulo se aproveitou de um modelo de comunicação escrita e ampliou esse modelo para incluir elementos de doutrinação, de exposição, de argumentação. Então todo um trabalho retórico e teológico nesses documentos, e que são Gálatas, Romanos e as duas cartas aos Coríntios. Depois nós temos as chamadas cartas da prisão, e elas são cartas interessantes por serem cartas muito íntimas, onde Paulo reflete um pouco da sua própria condição de prisioneiro por causa do Evangelho. A carta aos Efésios, aos Colossenses, a carta aos Filipenses e também a pequena carta a Filemon. E, por fim, nós temos as chamadas cartas agrupadas como pastorais. As duas cartas a Timóteo e a carta a Tito são cartas onde Paulo está desenvolvendo algo, como a gente diria, uma prática pastoral cercada de uma boa reflexão também pastoral acerca do porquê está executando o ministério junto às comunidades. Outra forma da gente entender também e localizar no tempo, e sobretudo no ministério paulino, Paulo exerceu o ministério de mais ou menos 25 a 30 anos, e mais ou menos entre as datas de 40 até 60, 65, talvez um pouco antes de 40, então é localizar essas cartas nesse período da atividade ministerial de Paulo. Nós temos as duas cartas aos Tessalonicenses escritas nos anos 50 e 52, da cidade de Corinto.
Depois da cidade de Éfeso, nos anos 54, 57, ele escreve aos Gálatas, aos Filipenses, e a primeira carta à comunidade de Corinto. Em 57, da Macedônia, provavelmente Filipos, ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto. Em 58, da cidade de Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. Entre 61 e 63, ele escreve as cartas da prisão, que alguns estudiosos colocam todas em Roma, mas a gente pode colocar a carta aos Efésios e talvez até a carta aos Colossenses fora da cidade de Roma, na própria cidade de Éfeso. Mas certamente as cartas de Timóteo e de Tito são escritos da cidade de Roma, quando já do primeiro aprisionamento, depois do segundo aprisionamento de Paulo. Então, é importante a gente que está estudando saber localizar as cartas dentro da atividade ministerial de Paulo, não deixando que a gente fique confundido pela ordem canônica das cartas no Novo Testamento. Elas são diferentes. Por exemplo, no Novo Testamento, a primeira carta de Paulo é aos Romanos, que teria sido uma das últimas cartas escrita por ele. Nós temos também uma questão interessante acerca das cartas paulinas, que é o fato de dúvidas que os estudos mais críticos das cartas de Paulo retêm acerca da sua autenticidade. Não é tanto a questão da autoria, mas da autenticidade. Quer dizer, essa carta foi realmente escrita por Paulo, pode ter sido escrita sob a influência de Paulo por um grupo paulino, mas não necessariamente a carta escrita ali pela mão de Paulo com a presença direta do apóstolo. Então, costuma-se dividir, eu vou mencionar porque você vai encontrar isso em algum estudo qualquer, a distinção entre cartas autênticas e cartas inautênticas ou pseudônimas. As cartas autênticas seriam, então, ou chamadas genuínas, as duas cartas aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, a carta aos Filipenses, a Filemão, as duas cartas aos Coríntios, aos Romanos e a segunda carta a Timóteo. E fica a dúvida colocada em alguns estudos se a carta aos Efésios, aos Colossenses e a primeira carta a Timóteo seriam pertinentes ao período apostólico de Paulo. Alguns as vinculam ao período pós-apostólico, no qual Paulo já estaria evidentemente morto, mas seu grupo, suas igrejas, seus auxiliares estariam escrevendo ainda cartas, tentando preservar e utilizar o ensino de Paulo para situá-lo em novas questões das comunidades. O estudo do formato da epístola, da correspondência, na época em que Paulo está escrevendo, ele é muito interessante. Você pode encontrar obras e algumas introduções ao Novo Testamento mencionam sobre isso aí. E vale a pena o estudo até para comparar entre as cartas de Paulo, do ponto de vista do formato literário, e as cartas chamadas cartas especificamente cartas, né, correspondendo ao gênero de carta. A carta chamada verdadeira, na época de Paulo, era uma carta que constituísse uma correspondência entre uma pessoa e o seu leitor, ou uma comunidade, um grupo de discípulos de uma personalidade. Ela estava muito próxima do gênero da oralidade, quase que fosse imitando a conversa, e às vezes se misturava, então, o oral com o escrito, e então tinha essa característica, essa mistura entre uma carta verdadeira e uma carta artística. Qual é a situação da carta artística na coluna do lado aí? É que ela tinha uma característica mais retórica, ela era mais trabalhada, inclusive do ponto de vista do estilo. Então, a finalidade dela era transmitir o conhecimento ou argumentar sobre alguma ideia, algum conceito. Então, adaptava-se o estilo da correspondência ao público, à coletividade e, às vezes, até ao aspecto mais oficial que a comunicação. Em Paulo, a gente vai ter uma variação de forma e de conteúdo. Em alguns momentos, algumas cartas de Paulo são bastante epistolares, como a carta a Filemão. Em outros momentos, as cartas assumem características retóricas, com estilo e um aspecto público muito maior.
Então veja que essa é a característica da maioria das cartas de Paulo, pois ele as escreve para serem lidas no culto, numa reunião da comunidade, e então questões particulares ou individuais são deixadas de lado, e Paulo se limita, na maioria das vezes, a questões coletivas da comunidade. Quando a gente observa, então, lendo as cartas de Paulo, a gente vai observar que, ainda que ele trabalhe adaptando o gênero da correspondência do seu tempo, ele segue esse gênero de todo modo. E a gente observa isso bem quando acompanha o modo como as cartas estão formatadas, né? A maneira como elas estão estruturadas. Então a gente tem, por exemplo, a fórmula introdutória, que é onde ia lá ou vai uma espécie de pré-escrito ao corpo da carta, que é aquele que escreve, a quem escreve, e uma saudação. No caso de Paulo, essa saudação às vezes tendia a se ampliar, e você vai notar isso dependendo da correspondência que você está lendo. Depois vem uma espécie de proêmio, uma introdução. Essa introdução, normalmente, numa carta comum, significava: estou te escrevendo por causa disso, ou para falar sobre isso e tal. Paulo faz isso, só que ele transforma essa introdução num momento litúrgico. Normalmente, ele preenche esse espaço com oração, ou então uma doxologia, quer dizer, um louvor a Deus. Aí se vê o corpo da carta. O corpo da carta, comumente, é uma apresentação, desenvolvimento e uma finalização. Então, se coloca a questão, se fala sobre ela, se finaliza o que quer se dizer sobre essa questão. Acontece que Paulo vai ampliar isso dependendo do tipo de carta que você está lendo. A carta aos Coríntios, ambas as cartas têm várias unidades se desdobrando. A carta aos Romanos, de uma unidade vai para outra, uma encaixada na anterior. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando chama as cartas de Paulo de carta, como explicitamente falando, ou verdadeiramente falando, como no slide anterior. Segue uma conclusão, também normal, e as despedidas e saudações. Essas despedidas e saudações, Paulo de novo retoma o tema litúrgico, o que sugere que Paulo está também adaptando a leitura das cartas ao ambiente do culto, onde elas seriam lidas. Uma coisa importante nas cartas, então, é o momento em que elas estão sendo escritas. As cartas de Paulo, em grande medida, são cartas de ocasião, elas são contingenciais, elas dizem respeito a acontecimentos e pessoas e eventos narrados ou narrativos. Quer dizer, uma boa hermenêutica para a aproximação às cartas de Paulo é aquela que valoriza a narratividade dos próprios textos. Então, nós temos, dependendo da ocasião, a gente tem os relatos, temos os discursos, temos o ensino de Paulo. Tá? E aí tem a questão conjuntural. Tá? Então, por exemplo, esses relatos podem envolver circunstâncias pessoais da vida de Paulo, pode haver uma argumentação pessoal de Paulo com um objetivo muito próprio dele. O ensino dele tem muito de inspiração, mas também tem muito de ordem, né? Tem muito de ordenação, tem muito de doutrina e tem muito de prática. E nós temos que entender também a organização literária, né? Como é que ele organiza, então, suas narrativas, seus relatos, discursos dentro do conteúdo da carta, e como é que, ao ensinar, esse ensino assume características contextuais, quer dizer, tem a ver com momentos que as comunidades estão vivenciando. Sendo assim, o que podemos dizer sobre as cartas de Paulo é que elas são um exemplo assim extraordinário da literatura do século I. E elas também nos ajudam muito a entender como é que as igrejas foram criando laços entre si e entre as lideranças apostólicas. A gente sabe que Pedro, vamos ver isso, Pedro, João, Tiago, Hebreus, o Apocalipse, também se escreviam cartas às igrejas. Então, isso gera outra coisa interessante também, que as igrejas eram igrejas leitoras. Havia gente ali
capaz de escrever e capaz de ler também, numa massa que era bastante, vamos dizer assim, pouco leitora e até mesmo analfabeta, mal conseguia ler um documento. Então, isso tudo nos sugere muitas coisas sobre como é que eram as igrejas e o perfil dessas igrejas no século I. Então, quando a gente se interessa pela literatura de Paulo, interessa pelo Paulo e pelo seu pensamento, mas também estamos interessados nas comunidades paulinas e no seu modo de vida.